Conectados, hoje eu estou aqui com Diego Kerber para mais um vídeo sobre Black Friday. A gente vai dar dicas, na verdade eu vou perguntar para esse carinha que sabe tudo sobre hardware. Quem acompanha a Adrenaline já conhece ele, quem não conhece, dá uma olhada lá, porque vale muito a pena. Hardware, Diego. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre dicas para quem quer comprar um hardware para jogar a 1080p 60 fps e também 4K 60 fps. Além disso, notebooks. Se você está procurando comprar notebooks, também vou dar dicas e também dicas de experiência de Diego Kerber. Estamos acostumados a lembrarem da gente quando tem que comprar um computador ou tem que escolher umas peças, mas sempre estamos aí para ajudar. Vou começar então pelo último item da lista, vamos começar pelos notebooks, até porque eu acho que é o que mais a gente vai procurar. Muita gente trabalha de casa também, muita gente com notebooks um pouco antigos, às vezes precisando dar um update. É uma peça que procuram muito. E a minha dica para notebooks, cara, é sendo sincero, cuidado com o quanto você vai economizar. Eu acho que um dos erros que eu vejo mais o pessoal cometer é economizar demais. Porque o computador é uma peça que você vai usar, principalmente o notebook para trabalho, você vai ter um uso longo. E é um erro você economizar muito, porque você vai ter que lidar com aquilo no seu trabalho. E seu trabalho já é uma coisa que, se você ainda tem que esperar as coisas acontecerem, ele vai ser pior ainda, você vai render menos e vai se estressar mais. Mas tem um detalhe, notebook geralmente o pessoal se assusta, porque assim, eu quero um computador, eu quero um notebook que compara com o preço do PC. E o notebook, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais salgado, o preço, depende do que você está mirando. Quando a gente olha para os notebooks mais de entrada, até que a coisa não fica feia. Notebooks para games, eu vou ser sincero, você tem que estar pronto para gastar. Notebook gamer, pelo menos acima dos 5.000, vai ter os primeiros modelos que realmente valem a pena. Porque a lógica é, se você economiza demais, você pega um notebook que não tem tanto desempenho, você acaba até se arrependendo depois. Então vai lá, gasta um orçamento de pelo menos 5.000, hoje eu vejo os primeiros modelos que começam a entregar uma experiência em Full HD aceitável, ali uma coisa, por exemplo, Full HD qualidade média, 60 quadros, roda todos os jogos, não é aquele notebook que tipo, roda CS. E aí qualquer outra coisa que você tenta abrir, você não tem certeza se vai abrir. Tá. Notebooks de entrada é mais fácil. Aí notebooks para o dia a dia, por exemplo, você já mira em algumas coisas e você já tem uma noção. Então, por exemplo, cuidado com quantidade de memória. Então, os modelos mais básicos têm trazido 4 GB, que dá para usar, mas eu não recomendo, exceto se você no máximo navega na internet e não faz outra coisa. Mas é bom mirar um pouquinho mais de memória e principalmente SSDs. SSDs fazem muita diferença na performance. Sim. E também uma olhada em questão de processador. A longo prazo, o processador é o que tem mais impacto? Dá pra dizer? É uma das coisas que vai mais impactar. Primeiro porque você não consegue mudar. Então, notebook, se você consegue mexer, se por acaso não tem um SSD no notebook que você achou, pelo menos você consegue dar um upgrade depois. Processador, placa-mãe, tela, são peças que você tem mais dificuldade de trocar ou, em muitos casos, não vai conseguir trocar. Então, cuidar um pouco com a tela que atenda o que você precisa, um processador de preferência. Tanto faz a marca, mas ele tem que ser mais recente, tanto Intel como AMD, que são as duas fabricantes que existem hoje, eles melhoraram seus produtos em cada geração, então às vezes você pega lá e tem na cabeça, eu acho que i7 é um bom processador, porque é o processador topo da Intel, e aí você compra um i7 de 5 ou 6 anos atrás que não é bom. Pois é, e os processadores assim, tipo, o pessoal vai mirar, né? Eu acho que o processador ele é um dos fatores bastante limitantes do notebook. Sim. O cara quer comprar um notebook nessa Black Friday, processador assim para mirar, os processadores que ele deve mirar, assim, da Intel, AMD, quais são os processadores que estão em alta ultimamente? Depende do que você está olhando, o que você está buscando. Então, por exemplo, se você vai fazer um uso leve, eu recomendaria da Intel partir para um i3, mas, de novo, fica de olho na geração. A Intel já está na 10ª geração, não compra nada muito para trás da 8ª geração. O nome da Intel é fácil, é a série 8000, é a 8ª geração. Da parte da AMD teve uma mudança bastante grande com os Ryzen, então tem que pegar, não pega aqueles A8, A6, A10, que são modelos de muitos anos atrás, uma arquitetura muito antiga, mira em modelos Ryzen. Processadores Ryzen. E um Ryzen 3 ou um Ryzen 5 já atende bem um usuário de entrada até um nível intermediário. Então seria isso, né, Diego? Notebook, nesses processadores que você falou, com SSD. E o que mais? E principalmente não economizar em excesso. Você pegar um dispositivo que vai ser ruim a curto prazo, porque você economizou demais em quantidade de memória, economizou demais na tela, tem uma qualidade de imagem ruim, e aí logo na sequência você vai querer trocar, é uma economia que não vai valer a pena a longo prazo. Agora para aquela galera que quer jogar em 1080 e 60 FPS. Quer montar um PCzinho ali, o cara quer montar um PC, ele não tem PC, enfim, ele quer jogar nessa qualidade. O que ele pode mirar hoje em termos de placa de vídeo, processador, por onde ele começa?
Sim. Hoje em dia, quando você olha as opções do mercado, você tem por parte da AMD, você tem que investir numa Radeon RX 5500 XT, é uma plaquinha que vai entregar 60 quadros, Full HD. Não é aquela placa para você colocar tudo no Ultra, mas é onde você já consegue pôr umas coisas em qualidade média, qualidade alta, já entrega uma qualidade gráfica boa e uma boa taxa de quadros. Do lado da NVIDIA, uma placa que tem um preço semelhante, entrega características semelhantes, aí é a GeForce GTX 1650 Super. Normalmente eu indico começar por aí. Você vai encontrar opções mais baratas das duas marcas, mas aí você começa a abrir mão de qualidade gráfica. É um investimento que já vai subir para casa dos R$1.200 a R$1.500. Então, realmente, é um custo alto. Jogar no PC, principalmente o hardware em si, tem um custo alto, quando você compara com, por exemplo, o preço dos consoles. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente, mas, de novo, se você pega muito leve, às vezes, no orçamento, você vai ter que abrir muita mão de qualidade gráfica, ou vai ter que baixar muita resolução. Então, para 1080p, eu miraria a partir delas. E o que você pegar acima disso, vai poder pôr mais qualidade gráfica, vai conseguir rodar taxas de quadros mais altas. Entendi. Então, é isso, eu acho, né? Tem alguma outra coisa? O cara que quer jogar, ele tem que levar em consideração várias outras coisas, né? Tem teclado, mouse, tem a tela também, tem tudo isso. Até na montagem do computador você tem que ficar de olho. Por exemplo, hoje em dia, recomendável é pelo menos uns 16 GB de memória RAM. Dá para jogar bastante coisa em 8 GB, mas se você não quer se incomodar, quer rodar qualquer coisa sem estresse, 16 GB normalmente é onde você vai mirar. E também tem que ter um processador para empurrar a taxa de quadros que você está buscando. Então não adianta só a placa de vídeo entregar 100 frames, 120 frames, 140 frames, que você está buscando. Você precisa de um processador que acompanhe. São as duas coisas em conjunto que vão entregar. E aí vai variar qual é o seu objetivo, quais os jogos que você vai rodar. A gente testa muito isso no Adrenaline. A gente coloca o processador para rodar um game e vê quantos quadros ele entrega. Muita gente trabalha com isso na internet, então é bom você dar uma olhada em análises, tanto no Adrenaline como mais gente produz esse conteúdo no Brasil. E você olha lá, bom, Battlefield, esse cara entrega 200 quadros, esse processador, então tá bom, ele vai entregar, ele vai lidar bem com 144 quadros que eu quero na minha tela. Tá, e o cara que quer jogar 1080, ele precisa investir, talvez, faz sentido eu investir no SSD, ou o preço não está compensando, na Black Friday será que a gente vai conseguir um preço melhor nisso? Olha, o SSD já melhorou bastante quando a gente olha um certo tempo atrás, ele era bastante caro. Hoje em dia, principalmente se você comprar um SSD de mais capacidade, o custo já está abaixo de R$1 por giga. Então isso é um custo bastante interessante. Sim. E assim, ele não vai dar quadros, ele não vai melhorar a performance do seu jogo em si, depois que o jogo carregou. Ele vai melhorar muito o tempo que seu PC leva para ligar, o tempo que o jogo leva para abrir. Em alguns casos corrige alguns problemas, às vezes os jogos, principalmente de mundo aberto, dão uma engasgadinha ou uma textura não aparece. Às vezes é um pouco da lerdeza do HD atrapalhando, mas a performance em si não vai subir. Só que se você testa o sistema com um SSD, provavelmente você não quer abrir mão desse recurso, porque ele torna o sistema muito melhor. É o que a nova geração de consoles está trazendo também. É uma coisa que torna o seu PC mais interessante de usar. É a experiência que a gente está acostumado com smartphones, que você toca, a coisa abre já na hora. Então por isso que não dá FPS, mas eu recomendo fortemente instalar um SSD no computador. Tá, show. Agora vamos falar daquele cara que é o 4K. 4K 60 FPS. O que ele tem que ficar ligado? A tela também, tem que ficar ligado para jogar em 4K. Quais são as placas de vídeo que ele deve mirar e também processador. E é isso aí, Diego. Dá-lhe a falar aí, cara. Não, então, para 4K, meu amigo, prepara para abrir a carteira. Placa de vídeo vai ter que subir bastante de especificação. Então, por exemplo, a linha mais recente que a AMD lançou é a primeira que a AMD que oferece capacidade para 4K, a RX 6800, 6800 XT. Já estamos falando de placa de vídeo que custa mais do que 4 mil, 5 mil reais. E a gente está falando de 4K 60, qualidade também alta, depende ultra. De outros detalhes, como processador, memória. Sim, tal, ele precisa, o processador precisa, conjunto. ele tem que entregar a taxa de quadros. Você não precisa subir o processador ele vai conseguir entregar a mesma taxa de quadros que ele entregava lá em Full HD. Quem precisa de mais força, porque tem muitos pixels na tela, é a placa de vídeo. Sim. É ela que vai sentir o aumento na resolução. Entendi. E aí você vai precisar investir. Por parte da NVIDIA, aí você vai encontrar, na linha recente tem a 3070, e também vai encontrar alguns modelos da série 20 anterior. Você já consegue com uma 2060 Super alguns jogos, mas em geral você vai procurar uma 2070, uma 2080 pelo menos para mirar numa boa qualidade, 60 quadros em 4K. Varia de título para título. Você vai ter ajustes diferentes, tem jogos tipo Warzone, você faz um ajuste, ele até vai legal em 4K em algumas dessas placas. Outros games que nem Battlefield também às vezes lidam bem. Agora tem outros mais pesados que para você atingir 4K é uma placa que precisa ter muita performance. E tem que estar ciente que vai gastar, para mirar em 4K você tem que ter um orçamento de 4, 5 mil só na placa de vídeo. Que é o preço de um console inteiro. Pesado.
E vai do que você está buscando. Então, é sempre bom lembrar, em alguns momentos, quando a gente mira em custo-benefício, os consoles têm uma relação mais alta que o PC. Então, você, por exemplo, consegue jogar em 4K com o PlayStation 5 ou com o Xbox Series X, eles vão custar acima dos 4.000, 4.300, 4.500, você já consegue 4K. No PC você tem que estar ciente que você vai gastar acima do valor dos consoles, mas aí você vai ter as outras questões do PC, por exemplo, Sim. um bom PC para jogar, um bom PC para trabalhar também, ainda mais se você lida com modelagem 3D, renderização, toda essa performance que você comprou para jogar Sim. vai estar disponível na hora que você for usar os seus softwares profissionais. E é uma máquina para uso geral, então todo trabalho, se você montou um bom PC para jogar, ele vai funcionar bem nas suas tarefas do dia a dia, mas vai gastar mais do que se for só um console. Bom, agora falando em descontos em geral, porque tem aquela galera que tem um PCzinho legal e ele quer dar um upgrade, quer ficar de olho no que vai ter de promoção. No que esse cara pode mirar? Ele precisa primeiro dar uma olhada qual é o PC que ele já possui hoje, né? Então, se, por exemplo, você está baixando muita qualidade gráfica dos seus jogos, talvez chegou a altura de trocar o processador. O processador não, a placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por fazer os gráficos. E se os seus jogos você está tendo que colocar no mínimo, tendo que baixar a resolução para resoluções menores para ter boa taxa de quadros, chegou a hora da sua placa de vídeo receber a aposentadoria merecida. Se você é um cara que joga jogos competitivos e está sentindo que mesmo quando você baixa a qualidade gráfica, ele não entrega boa fluidez, está na hora de você cogitar duas coisas. Se você não tem 16 GB de memória, talvez está na hora de colocar o segundo módulo para 16, se você só tem 8. Ou talvez seu processador deu o que tinha para dar. Ele já não consegue mais encarar altas taxas de quadro. Mesmo que você baixe a qualidade, a placa de vídeo está com fôlego, o processador talvez esteja segurando a performance. E o SSD é por onde eu começaria. Sendo sincero, se você não colocou ainda um SSD, o custo não é alto, você já consegue pagar aí uns 120 seria um bom lugar para começar, mas eu investiria num de pelo menos 256 para você ter o Windows e os aplicativos que você mais usa instalados nele. Gigabytes, 256 GB. 256 GB de memória, ele já está custando aí mais... Esse cara está numa relação normalmente 1 para 1 quase, então se você está comprando 256 GB, está ali na faixa dos 240, 250 reais, você começa a achar alguns SSDs, faz bastante diferença, independente do formato, M.2, SATA, Sim. seja lá qual for a conexão, só dá uma olhada se sua placa-mãe tem suporte para a conexão que você está querendo comprar o SSD. Uma dúvida de quem não entende tanto de hardware é a quantidade de VRAM, né, de memória de vídeo da placa de vídeo. Sim. Tem algum fator limitador? Qual é o aceitável ali? Normalmente o que acontece? A memória de vídeo é vinculada com o chip da placa. Então, por exemplo, quando eu sugeri placas de entrada, eu falei da RX 5500 XT ou da GeForce GTX 1650 Super. Ambas têm 4 GB, a 5500 XT tem versões com 8 GB. Mas a quantidade de memória não é a primeira informação que você tem que buscar. Porque normalmente as fabricantes, tanto a AMD quanto a NVIDIA, elas casam a quantidade de memória que o chip gráfico vai precisar dentro das capacidades dele. Então, por exemplo, você precisaria de mais memória de vídeo para rodar em 4K, mas a 1650 Super e a 5500 XT não aguentam 4K. Entendi. Elas não têm performance, então elas não precisam de mais memória. Então, às vezes o pessoal associa memória de vídeo com performance da placa de vídeo, mas na verdade é o contrário. Não é a memória que está determinando o nível de performance da placa. É a placa que tem um nível de performance e a fabricante coloca a memória de vídeo compatível. Por isso que você não pode partir da memória, porque às vezes você tem modelos com mais quantidade de memória, mas que não necessariamente tem mais performance. Então é mais fácil ver é mais consequência do que causa do nível da performance da placa. Então, primeira coisa que você tem que ver quando está escolhendo sua placa de vídeo é qual é o chip gráfico que ela opera, qual é o chip gráfico que determina a performance dela. Vai, procura na internet, tem muita gente testando ela e você consegue ver ela em ação, quanto que é a performance que ela entrega. Então, acho que é isso, né? Com isso você já consegue ter uma boa ideia do que você pode comprar de notebook, você pode fazer de upgrade no seu PC se você joga, e também trabalha com PC também, ou jogar em 1080, 60, 4K 60. Muito obrigado, Diego, por ter vindo até aqui no estúdio do Mundo Conectado. Fique de olho nos conteúdos aqui no canal, também lá no Adrenaline. Exato, que é do outro lado daquela porta. 5 metros daqui.